Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer a nossa correção de hoje, de Matemática 2, da página 115 à página 117. Vamos lá dar início à primeira questão, que diz o seguinte: a imagem representa o boleto bancário para o pagamento do aluguel do apartamento em que Alex mora. Aqui a gente tem a data de vencimento, a gente tem o valor a ser pago e a gente tem as instruções caso esse valor aqui, né, do aluguel não seja pago dentro do prazo, ou seja, até a data de vencimento, que é a multa que a pessoa irá pagar após o vencimento de pagamento aqui constado na fatura, no boleto. Aqui abaixo a gente tem o código de barra, tá? Aqui a gente tem a data do documento, aqui a gente tem o banco pagável. E então vamos lá, a primeira questão, o item A. Considere que Alex atrase pelo menos um dia do seu aluguel. Escreva a lei da função que representa o total a pagar V pelo aluguel de acordo com a quantidade de dias D de atraso. Se ele atrasar, ele vai pagar uma multa de 2% mais R$2 por cada dia de atraso. Então, vamos calcular logo a multa aqui, né, dos juros de 2%. Vai ser 2 sobre 100 da quantidade que representa o aluguel. No caso, nós vamos considerar o aluguel como um valor inteiro, porque nós estamos escrevendo aqui a função que representa. Então, eu vou colocar 2 sobre 100 de um inteiro, considerando aqui como se o aluguel fosse um inteiro. Então, 2 sobre 100 é a mesma coisa que 0,02, tá? Mais um inteiro, que vai ficar 1,02, um inteiro e 2 décimos. Então, a função vai ficar da seguinte forma: aqui a gente tem o valor do aluguel de acordo com a quantidade de dias, então vai ser igual a 1,02 vezes o total a ser pago aqui, 750, mais a multa, que é R$2, vezes a quantidade de dias. Então, essa é a função que a gente consegue montar. No item B, ele pergunta se a função cuja lei você descreveu no item A é crescente ou decrescente. Para mim saber, eu vou observar aqui o A, né, ó, da minha função. Então, ele é maior do que 2, né? Então, ela é crescente. Aqui, né, gente, o A. Vamos para a página 116, a questão 2. Que pede para a gente classificar em crescente ou decrescente as funções apresentadas no gráfico. Aqui a gente tem uma função crescente, né? A gente vê que o gráfico ele tá crescendo. Aqui a gente vê que o gráfico o valor do gráfico ele está diminuindo, então ele é decrescente. Aqui a gente pode observar que o valor vai crescer, então decrescer, né? Vai diminuir, decrescer. Então, nós temos uma função decrescente. Aqui a gente pode perceber que o valor do gráfico ele vai aumentar. Então, nós temos uma função crescente. Então, vamos para o item A. Pede para a gente determinar o zero de cada uma dessas funções, ó. Então, aqui onde é eu tenho a origem, né? Onde a função é zero, eu tenho que o x é menos 1/3. Então, ó, x é igual a menos 1/3. No segundo gráfico, eu tenho que, onde o y é 0, eu tenho que o x é 4. Aqui no terceiro gráfico, eu tenho que onde o y é 0, o x é menos 1/2. Aqui no quarto gráfico, eu tenho que onde o x é 6/6, o y é 0. Então, x igual a 6/6. No item B, ele pede o valor
de y em cada uma das funções onde o x é igual a zero. Então, aqui é o contrário, onde o x é zero, eu quero descobrir o valor de y. Então, aqui observando o primeiro gráfico, aqui nós temos que o x é 0 e o y é 1. Então, você vem aqui e coloca y igual a 1. No segundo gráfico, eu tenho que o x é 0 e o y é 2. Então, você coloca y igual a 2. No terceiro gráfico, eu tenho que o y é menos 2 e o x é 0. Então, você coloca aqui y igual a menos 2. No quarto gráfico, eu tenho que o y é menos 3 e o x é 0. Então, você vem e coloca aqui y igual a menos 3. Vamos para a questão 3. O tanque de combustível do caminhão de Júlio tem capacidade para 280 litros e o consumo médio de combustível do caminhão é de 0,4 litros por quilômetro percorrido. Item A. Quantos quilômetros de combustível o caminhão de Júlio consome em uma viagem de 300 quilômetros? Então, ele tem que, no enunciado da questão, ele diz que o consumo médio do combustível é de 0,4 litros por quilômetro percorrido. Logo, se ele vai percorrer 300 quilômetros, para me descobrir quantos litros de combustível o Júlio vai consumir nessa viagem, eu vou pegar 0,4, que é o valor do litro por quilômetro percorrido, e multiplicar pela quantidade de quilômetros, que é 300, que vai dar 120. Então, nessa viagem de 300 quilômetros, o Júlio vai consumir, né, o carro do Júlio, o caminhão, o Júlio vai consumir 120 litros de combustíveis. Vamos para o item B. No item B, ele pede para a gente escrever a lei da função que represente a quantidade de combustível no tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos, supondo que o tanque esteja cheio. Então, a gente vai escrever a função. Vou chamar de T a quantidade de combustível e de D a quantidade de quilômetros percorridos. Então, T de D vai ser igual a 280 litros, que é a capacidade de combustível, né, ou de litros que cabe o caminhão, menos, né, 0,4, que é a capacidade média por quilômetros percorrido, vezes D, que é a quantidade de quilômetros percorridos. Então, vai ficar T de D é igual a 280 menos 0,4D, tá? Vamos para o item C. Após quantos quilômetros percorridos sem reabastecer, o tanque do caminhão ficará sem combustível. Então, para o tanque do caminhão ficar sem combustível, né, ele vai ter que ficar vazio, né? Então, vai ter que ser igual a 0 o combustível desse caminhão, ok? A quantidade de combustível no tanque, no caso. Então, aqui no T de D, o T de D vai ser igual a 0, ok? Vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 igual, substituindo nessa função que a gente encontrou no item B. 280 menos 0,4. Vou passar o 0,4 para o primeiro membro. Então, 0,4 passa dividindo o 280. Então, fica 280 dividido para 0,4, que vai ser igual a 700. Logo, o caminhão ficará sem combustível após percorrer 700 km sem abastecer ou reabastecer. Vamos agora para a página 117, a questão 4, que diz o seguinte: em cada item, as coordenadas indicadas são, respectivamente, a dos pontos em que certa função afim cruza o eixo x e o eixo y. Esboce o gráfico de cada uma dessas funções, classifique-as em crescente ou decrescente. Então, aqui eles deu a coordenada menos 3 e 0, então você vem aqui, ó, menos 3 é o x, tá aqui, e 0 é o y. E 0 e 5, 0 é o y e 5 é o x. Traça no gráfico da função. E aí, nós temos uma função crescente. No item B, eu tenho 2 e 0. Então, aqui eu tenho 2 no x e 0 para o y. E 0 e 4. 0 no x e 4 no y. Aí, a gente traça a reta que representa o gráfico. O gráfico cortando aqui o gráfico da função, que é uma reta decrescente.
No item C, eu tenho os pontos 6 e 0. O 6 é o x e o 0 é o y. E o ponto 0 e menos 4. Menos 4 é o y e o 0 é o x. Então, a gente traça aqui a reta que corta o gráfico, que é uma reta crescente. Então, aqui a gente formou uma função crescente, uma decrescente e uma crescente. Vamos para a questão 5. Duas bombas, cada uma com a vazão de 2.500 litros por hora, retiram água de um reservatório com a capacidade para 300.000 litros. Quantos litros de água as duas bombas ligadas podem retirar por hora desse reservatório? Então, ó, uma única bomba, a vazão dela é de 2.500 litros por hora. E se eu quero saber de duas bombas por hora, então basta eu pegar 2 e multiplicar por 2.500 litros, que dá 5.000 litros. Então, as duas bombas podem retirar 5.000 litros de água por hora desse reservatório. Vamos para o item B, que ele pede para escrever a lei de uma função que represente a quantidade de água do reservatório em relação ao tempo de funcionamento das duas bombas. Então, vou chamar de A a quantidade de água e de T o tempo de funcionamento em horas. Então, A de T vai ser igual a capacidade do reservatório, que é 300.000 litros, menos 5.000 litros, que são a capacidade das duas bombas retirar água por hora, vezes T, que é o tempo que elas vão passar lá, jogando água, tá bom? Vamos pro item C. Ele pede para esboçar o gráfico da função, cuja lei você escreveu no item B. Então, aqui você vai esboçar o gráfico da função, tá? Então, vai ficar aqui os pontos. E aí, você liga, fazendo aqui, né, um triângulo. No item B, ele pergunta se a lei que você escreveu no item B é crescente ou decrescente, ó, é decrescente, né? No item E, ele pede que, considerando o reservatório totalmente cheio, após quanto tempo de funcionamento as duas bombas conseguirão esvaziá-lo por completo. Então, aqui você vai substituir A de T por 0, né? Onde a função vai ser 0, porque vai ficar vazio. Então, vai ficar 0 igual a 300.000 menos 5.000 T. T vai ser igual a 300.000 dividido por 5.000, T é igual a 60. Então, após 60 horas, as duas bombas conseguirão esvaziar o reservatório por completo. E aqui, ó, a gente pode perceber que o gráfico, né, o ponto Y, em que o ponto Y se anula, ou seja, é igual a 0, né?